E a partir daquele momento, tudo aquilo que Adão tinha sido criado para a honra, tudo aquilo caiu. Adão perdeu o domínio sobre a terra. Adão sentiu vergonha de olhar para Deus. Adão pecou. E o que aconteceu, como acontece com muitas pessoas hoje que têm suas doenças aí, essa doença foi passando de geração em geração, e foi passando, e foi passando, e foi passando. O pecado foi passando pelo mundo de geração em geração, foi correndo no teu sangue, de forma que você não conseguia viver sem pecado. E ainda que na sua mente o pecado não exista, eu te falo nessa noite, existe sim. Ele está no sangue de nós, que vem de lá. É uma doença que mata, é uma doença que destrói, é uma doença que a princípio você não sente nada, não tem efeito colateral, você faz suas coisas normalmente, você comete seus erros normalmente, mas a doença está lá, no teu sangue, o tempo todo, só esperando para aparecer, só esperando para se manifestar. E você vai pecando, você vai fazendo coisas que não agradam ao coração de Deus, vai fazendo coisas e mais coisas, e a doença vai se agravando, e vai chegando ao ponto que ninguém pode resolver o seu problema. Quando vocês pararam para imaginar a vida de uma pessoa que se envolve com drogas, por exemplo, no princípio, tomou, deu um tapinha aqui, tá beleza, parou aí, tô tranquilo, não aconteceu nada, dá outro, dá outro, dá outro, dá outro, daqui a pouco tá viciado, daqui a pouco tá roubando para pagar a droga, daqui a pouco nem o que ele rouba mais dá para pagar a droga, tá devendo, tá chorando de morte, tá correndo por aí, tá perdido. A doença se manifestou e trouxe para aquela vida de destruição. E na maioria das vezes a doença, aquele ato ali levou à morte da pessoa, seja por overdose, por um assassinato. Pensa numa prostituta agora. Às vezes lá na infância, sabe, se envolvendo com os menininhos na rua. Ah, namoradinho. Tem o primeiro namoradinho, segundo namoradinho, no terceiro namoradinho o beijo esquenta, no quarto namoradinho a mão já desce, no quinto namoradinho a parada vai ficando doida, no sexto namorado, pronto, caiu, pegou o gosto pela coisa, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar um ponto que aquela mulher não consegue resistir, vai ficar sem aquilo, e vai viver uma vida de prostituição. Gostaria que você pensasse na sua vida agora, em tudo que você tem feito, em todas as máscaras que você tem colocado, e dito: não tem pecado, sou uma boa pessoa, eu ajudo as pessoas, eu oro pela minha família toda noite, eu boto meu joelho no chão e falo lá: Papai do céu, abençoa minha casa, minha família, eu rezo meu Pai Nosso, minha Ave Maria, e está tudo certo. Começa assim. Engraçado que eu tenho uma experiência na minha casa de uma pessoa que teve câncer. E no começo, ela não aceitar aquilo de uma certa forma, fazia com que ela continuasse vivendo de uma vida tipo: estou fazendo uma quimioterapia, dá para viver do jeito que tem que viver. E ela foi vivendo, e foi vivendo, e o cabelo caiu, as coisas começaram a acontecer, chegou no ponto que ela não aguentava mais, foi correr para o Senhor. E Deus fez algo tremendo na vida dela, mas ela pagou um preço muito alto por isso. Ela teve que viver a própria vida sendo humilhada. Gostaria de dizer uma coisa para você: o pecado é bom sim, é muito bom. É muito bom fazer o pecado, cometer pecado, é muito bom fazer esse tipo de coisa. Mas não queira você chegar até o final disso. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Eu te provo que é a morte. Continuar nessa vida de pecado
dia após dia. Eu não estou falando aqui de você estar no mundo, não. Estou falando para quem está dentro da igreja também. Que está esse tempo todinho ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo as pessoas testemunharem, ouvindo Deus falar. E tá bom para mim, estou dentro da casa de Deus. Tá beleza, estou sendo curado. Tá mesmo? Já enfrentou a multidão? Já se humilhou? Já passou pelo meio da multidão, tendo que enfrentar o que fosse, tocou nas vestes de Jesus? E eu quero dizer com isso, você conseguiu seguir Jesus até a cruz, ver tudo o que Ele passou pela tua causa, e quando chegar na cruz, espontaneamente, que é o que Ele fala na palavra dele, Ele se entregar na cruz, você consegue se colocar no lugar dele ali? Não, eu não consigo. Não sei quem pode mais se imaginar passando pelo que Ele passou, mas era para você ter vindo aquilo, você saber disso. Era para você ter recebido cada palavra que Jesus recebeu, cada espinho, cada chicotada, os pregos nas mãos, o sangue derramado era para ser o seu, mas não foi. Tudo isso para que a sua doença fosse curada, tudo isso para que a tua alma fosse salva. E essa doença ela não afeta o teu corpo somente, ela afeta a tua alma. Por isso que eu estou falando aqui, a doença de todos os séculos é a pior. Todas as outras provêm dela. Enquanto você estiver vivendo isso, não tem médico, não tem remédio, não tem ser humano nesse mundo que possa resolver o teu problema. Não tem. Eu quero te falar, se tu não sair dessa vida, tu vai morrer. E tu vai morrer de verdade. Não é só morrer teu corpo, não. Vai morrer a tua alma. Imagina a situação, você lá no inferno olhando para cima, vendo o povo se alegrar, e você tendo que estar lá sendo queimado todo dia, sofrendo dores, ouvindo ranger de dentes. E aí? Vai aguentar? Tá a fim de encarar a pressão? Tá a fim de pagar para ver? De lá no inferno fazer uma visitinha para saber o que vai acontecer com você se você continuar nessa vida? Não tem outra escolha, querido. Aí a gente precisa fazer como aquela mulher. A gente precisa enfrentar a multidão dos nossos problemas, dos nossos sentimentos. Precisa enfrentar nosso próprio eu, nosso egoísmo, nossa religiosidade. Precisa enfrentar nossos prazeres, aquilo que tem te feito viver